Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Pense nisso. Qual é o seu porém? Quem encontrou Marcos capítulo 10, eu quero que você vá comigo até o versículo 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode repetir comigo? Para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Feche seus olhos, sente-se um instante. Pai de amor, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que ela fale a cada coração, e que ela não traga confusão ou dúvida, mas traga convicção, confiança e fé. Que o Senhor possa, ó Deus, falar ao nosso coração de modo poderoso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque, amados, eu comecei pedindo que você pensasse sobre qual é o seu porém. Qual é o seu porém? Porque muitas pessoas pensam que este texto condena ter posses, ou bens, ou riqueza. E na verdade o texto não impede as pessoas de possuírem bens, terras, propriedades. Não tem nada a ver com o fato de possuir riqueza. A chave está no fato de haver um porém para se aproximar de Deus. A chave desse texto não é o fato de possuir a riqueza, mas o fato de confiar na riqueza. Por isso Jesus reitera com os seus discípulos: quão difícil aquele que confia na sua riqueza vai entrar no reino dos céus. Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque o foco dessa palavra não é a pobreza e nem a riqueza, mas o foco dessa palavra é o porém, é o mas. Porque muitas pessoas gostariam de servir a Deus, mas os seus amigos não servem a Deus, mas a sua família não serve a Deus, mas acham que teriam que deixar muitas coisas prazerosas da vida para servir a Deus. Então é esse porém que Jesus coloca em questão. E nós vamos esclarecer alguns pontos desse texto, para que você medite no seu coração e vá para a sua casa pensando a respeito dessa palavra. E a primeira coisa que eu quero que você pense é que Jesus aqui está quebrando o paradigma. E o paradigma, o modelo que Jesus está quebrando aqui, começa com o fato de este jovem dizer: faça tudo o que o Senhor disse para fazer desde a minha mocidade. Ele cumpria os requisitos da religião. Nesse caso do judaísmo, ele cumpria os requisitos da palavra de Deus dada a
a Moisés, segundo a qual o homem deveria andar com dignidade diante de Deus e diante do seu próximo. E nós fazemos bem em guardar esta palavra. Por isso Jesus falou: você conhece os mandamentos? E ele diz os mandamentos, e esse jovem diz: eu guardo esses mandamentos desde minha mocidade. Ele já tinha dado um passo de fé, ele já estava caminhando na religião. Jesus, porém, percebe que aquele jovem estava confiando nisso. E aqui vem a chave, irmãos. Muitas pessoas no tempo de Jesus estavam confiando na religião, estavam confiando nos padrões religiosos para se aproximar de Deus. E Jesus veio mostrar como é Deus caminhando entre as pessoas. Tanto é que continuamente, quando Jesus fazia uma obra no sábado, os judeus o recriminavam. Diziam: você não pode fazer isso no sábado, você não pode curar no sábado, você não pode alimentar os seus discípulos no sábado, os seus discípulos estão colhendo milho no sábado. Por quê? Porque o sábado é sagrado, o sábado santo ao Senhor, e eles não poderiam trabalhar. E constantemente Jesus fazia alguma coisa no sábado. Mas o que ele fazia? Ele fazia o bem. Ele curava pessoas, ele alimentava pessoas. Você vai perceber que Jesus o tempo todo estava quebrando os padrões e dizendo: olha, o que importa na verdade não é este padrão que você está acreditando, mas o que importa é fazer o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é cuidar das pessoas. As pessoas estão acima das regras. As pessoas estão acima das regras. Desde que você esteja quebrando essas regras por amor às pessoas. Era o que Jesus estava fazendo, ensinando. Jesus estava revolucionando o pensamento da época. E a primeira quebra que ele faz é: muito bem, você segue muito bem, arrisca as regras da religião, as regras do judaísmo. E são leis de Deus, e você faz bem em fazer isso. Mas te falta uma coisa. Existe algo mais para você fazer. Você precisa caminhar comigo. Jesus queria que aquele jovem caminhasse com ele. Preste atenção, Jesus traz uma proposta sempre muito inusitada, muito difícil até de aceitar. Uns pescadores estão lavando as redes e Jesus chega até eles e fala assim: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles não entenderiam que era isso. A proposta era absurda demais, porque eles não conheciam aquele homem, mas o chamado foi tão firme que eles não conseguiram resistir. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Eles não tiveram um porém, eles simplesmente deixaram tudo para trás. Eles simplesmente seguiram a Jesus. Tanto é que no final desse texto Pedro vai dizer: Senhor, mas nós deixamos tudo, família, profissão, tudo para seguir ao Senhor. E Jesus então promete a eles uma recompensa. Você terminar de ler esse texto de Marcos 10, você vai ver que Jesus diz para eles que isso não ficará sem recompensa. Mas aqui, Jesus encontra um jovem que tinha um grande porém. Um porém para quê? Um porém para verdadeiramente se entregar a Deus completamente. E o porém dele era confiar nas riquezas que possuía. Eu posso não ter riqueza, de repente alguém diz: então para ele é fácil se Jesus disser: deixa tudo que você tem, não tem quase nada para deixar, coloca uma mochila nas costas e vou seguir Jesus. Não é? Mas o homem tinha muitas propriedades. Mas Abraão não deixou somente propriedades. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não sabia onde era e deixar todos os seus parentes e peregrinar sobre a terra por 100 anos. E saiu. Não houve porém. Depois Deus pede a Abraão que leve Isaque para ser sacrificado, e não houve porém, embora ele tivesse em dores. Não houve porém na vida de Abraão. É por isso que quando você lê em Hebreus, você lê que Abraão é o pai da fé. Porque com ele não havia porém, Deus chamava e ele obedecia exatamente como Deus tinha dito. Mas muitos homens na Bíblia começaram a colocar porém. Jonas colocou porém, não quis ir para Nínive, fugiu de Deus, e Deus o colocou de volta onde ele queria. Saul não fez o que Deus mandou fazer,
mas ele guardou para si parte do rebanho e poupou o rei Agag. E o que aconteceu foi que ele perdeu o trono de Israel por causa disso, por causa da desobediência. Então muitos homens na Bíblia colocaram um porém, e este jovem que Jesus encontra era religioso, ele era honesto, religioso, estava caminhando segundo a religião, mas Jesus queria que ele agora começasse um relacionamento pessoal com o Filho de Deus, para entender como é que Deus se manifesta entre as pessoas, como é que Deus é. E ele tinha um porém. A Bíblia relata ali, como nós lemos, que Jesus o amou. Observe, Jesus o amou, independentemente de saber, porque Jesus já sabia que ele não aceitaria a proposta. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele já sabia que aquele jovem não aceitaria a proposta. E a Bíblia diz que ele o amou, porque Jesus aproveitaria aquela situação para ensinar algo aos seus discípulos e ensinar algo para nós hoje. Quando Jesus então, quando aquele jovem se afasta, triste, Jesus faz uma frase que quebra outro paradigma. O primeiro é confiar exclusivamente na religião. Foi quebrado quando aquele jovem tentou trazer a sua religião como justificativa para ser reto diante de Deus e aceitável a Deus. Jesus falou: tudo bem, você faz isso, mas muitos outros fazem, para você falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá isso aos pobres e vem me seguir. E ele não quis. Primeiro, que era paradigma quebrado, que era dizer para ele: o que você está fazendo como religião não é suficiente. Nós precisamos entender isso. Jesus não veio fundar uma religião. O cristianismo existe como religião, mas Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus veio manifestar qual é a vontade perfeita de Deus entre os homens. Então Jesus inicia a igreja, não o cristianismo. Porque o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e todo outro ismo que você encontrar está na esfera humana, mas o relacionamento com Deus acontece quando Deus anda no meio do seu povo, e é isso que acontece quando Jesus nasce e ele começa seu ministério. Então eu quero que você pense comigo um instante: qual é o outro paradigma que Jesus quebra aqui? Para o judeu, preste atenção nisso, para a cultura judaica, quanto mais rica uma pessoa, mais abençoada por Deus. Os pobres, na verdade, eram pessoas que estavam desprovidas da graça de Deus. Deus não quis que elas prosperassem, portanto eram pobres. Então quem tinha mais a bênção de Deus e a graça de Deus? O rico. Quando Jesus vira para os discípulos e diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, aqueles que confiam em riquezas, ele estava aproveitando para quebrar no coração dos seus discípulos este modelo de que você é mais abençoado por Deus se você tem riquezas. Era uma quebra que para eles era muito difícil. E como é que nós provamos isso pelo texto, amados? Acompanhem comigo. Ele diz assim: e os discípulos, versículo 24 de Marcos 10, e os discípulos se admiraram dessas palavras. Como ele viu que os discípulos se admiraram, ele disse de novo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Isso tem várias interpretações, não precisa a gente gastar tempo com isso, mas é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava reforçando a quebra daquele padrão. Por quê? Porque Jesus queria que eles pensassem fora do modelo religioso deles. O modelo religioso deles dizia: olha, quando você vira alguém passando cheio de pompa, indo para o templo, doando ouro para o templo, prata e especiarias, este é um homem que Deus abençoou. E Jesus estava dizendo: eu vim para evangelizar os pobres, para colocar os cativos em liberdade, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para cumprir o que está em Isaías. É por isso que quando você vê a multidão que Jesus tem ao redor dele, ele precisa alimentar essa multidão multiplicando pães e peixes, porque essa multidão não é uma multidão de ricos e providos de muita coisa. Pastor, você está voltando a falar que a pobreza é uma vontade de Deus? Não, em momento algum.
Estou dizendo que pobreza ou riqueza é uma circunstância natural da vida. Muitas pessoas enriquecem, outras não. Amém? Não há nenhum mal em ser rico, assim como não há nenhum mal em ser pobre. Mal em si. Mas se nós temos condição de prosperar na vida, nós devemos aproveitar isso. Agora, a miséria e a falta de dignidade e a mendicância não é plano de Deus para as pessoas. Nunca foi. Tanto é que no Antigo Testamento você tem parte da produção que deve ser deixada para que os pobres coletem, para que eles não passem fome e não precisem roubar. O projeto de Deus para, por exemplo, alguém que perde as suas terras no Antigo Testamento, era com 50 anos a terra era devolvida para o dono, que era o ano do jubileu. Para quê? Para que aquela pessoa pudesse prosperar, a sua família ter dignidade, seus descendentes não ficarem desterrados. Na realidade que nós vemos hoje, o banco vem e pega a sua terra e nunca mais você vê nenhum grão dela. Então o modelo de Deus sempre foi melhor do que o modelo dos homens. A proposta de Deus para o seu povo. Então o que nós estamos falando aqui, irmãos, volta a reforçar, não é de pobreza, mas de um modelo de mente. Eles diziam, se um homem é rico é porque Deus está abençoando, portanto, se ele é pobre é porque Deus está amaldiçoando. Jesus veio dizer, não, não é assim. Não é assim. E ele reforça essa quebra de paradigma, ele reforça a quebra de modelo. Por quê? Jesus estava mostrando, o problema aqui com este homem não é a riqueza dele, mas é o porém, é ele confiar na riqueza para a sua salvação, confiar na lei de Moisés para a sua justificação diante de Deus, porque não seria assim. Como é que Jesus reforça isso depois em outros textos? Ele diz, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, aquela pessoa que acha que ela já é boa demais para Deus, que ela já é boa demais para o céu, porque ela guarda as leis de Moisés, porque ela faz obras de caridade, porque ela faz tantas coisas, ela já é boa demais, ela nem precisa da graça. É por isso que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras que nós fazemos para abençoar a sociedade, para abençoar as pessoas, são resultado. Deus preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Então Jesus aqui está trazendo aos seus discípulos uma lição importante. Ele está dizendo, o rico, o fato de ele ser rico pode ser um entrave e não uma bênção, se ele confiar exclusivamente na riqueza para a sua salvação. O fato de ele confiar na lei pode ser um entrave, ele precisa dar um passo de fé e aceitar a graça, aceitar andar com Deus. É o que Jesus está dizendo para eles. Então eles começam a cogitar uma coisa que é o foco da nossa mensagem nesta noite. O foco é o que eu pedi para vocês repetirem. Jesus, porém, olhando para eles, disse, porque eles perguntam assim, quem, portanto, poderá salvar-se? Se é assim, se existe um porém que atrapalha a sua caminhada, quem poderá salvar? Se existe uma realidade, uma vida que você não quer deixar para seguir a Jesus, como é que alguém pode se salvar? Porque todos nós temos alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa para deixar. Então eles começam a se perguntar, quem é que pode se salvar? E Jesus responde, para o homem é impossível. Esta é a chave da nossa mensagem hoje. Para o homem é impossível, não para Deus, pois que para Deus nada é impossível. Preste atenção, alguém que hoje está caído na sarjeta, que está totalmente alienado de Deus, não é impossível que Deus o salve. Alguém que hoje abomina a Deus e professa o ateísmo, não é impossível que ele seja salvo. Alguém que hoje está buscando outras religiões, outras entidades, ou adorando outros deuses, não é impossível que ele seja salvo. Talvez seja impossível para ele, mas para Deus nada é impossível. Preste atenção no que eu vou falar. Na minha infância e adolescência, eu caminhei toda a minha infância e adolescência numa igreja evangélica.
No entanto, eu sabia a lição da escola bíblica dominical, conhecia versículos de cor, tinha sido ensinado e doutrinado na igreja, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Na minha adolescência, o que aconteceu? Eu simplesmente me afastei. Quando eu tive a minha independência da família, porque a minha família sempre foi uma família evangélica e exigia que nós fôssemos para a igreja, e o meu pai me beliscava para não dormir no culto. Por favor, não belisque as crianças hoje. Isso não é de Deus não, irmão. Beliscar uma criança porque ela está dormindo, deixa dormir no culto. Tem adulto dormindo no culto, irmãos. Aí você vai beliscar o adulto? Você não vai beliscar o adulto, né? Mas fica beliscando as crianças. Tá vendo aí já? E você que tem criança, vai glorificando a Deus aí. Ah, você já foi beliscado. Então tá bom, amém. Amém, irmãos, por ter beliscado. Glória a Deus, Deus te abençoe. Meu pai me beliscou também, eu estou aqui. Então, ninguém morre por um beliscão, mas eu espero que vocês não belisquem os filhos. Amém? Então, aos filhos beliscados aí, vão perdoando em nome de Jesus. Você que foi beliscado, fique tranquilo que foi bom para você também, né? Foi bom para você também, porque se foi bom para mim, foi bom para você também. Só que o beliscão do meu pai, para a gente ficar acordado, e era bastante frequente, porque eu dormia muito fácil, né? Então, eu espero que você entenda, aquilo era porque o melhor do meu pai para mim era me beliscar para eu não dormir, para eu não perder nada, mas caminhar na igreja durante a minha infância e adolescência foi importante para mim, irmãos, para eu conhecer, para eu ter raízes, sabe? Foi bom. Porém, relacionamento com Deus não é se acostumar com uma religião. Então, na minha adolescência, eu me afastei de Deus. Quando eu cheguei na idade que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a dar aula aqui na prefeitura de São Mateus, oficialmente pela prefeitura de São Mateus, com 17 anos, com carteira assinada. Eu ia fazer 18 ainda. Então, naquela época, a secretária conseguiu me contratar e eu fui dar aula na roça. E à medida que eu fui me afastando do lar paterno, eu também fui me afastando das tradições do lar paterno. E a igreja era uma tradição. Como era para este jovem rico, a igreja é uma tradição. Sabe? Então, quando eu me afastei da família, eu me afastei também da igreja. Por quê? Porque eu não tinha tido ainda um encontro com Deus. Eu tinha tido uma doutrinação na religião. Mas Deus para mim era uma figura distante. Era essa figura distante. E aí, quando eu passei alguns anos, até o dia em que aconteceu um momento na minha vida em que eu disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Por onde eu estou andando? Eu estou perdido de mim mesmo. Estou perdido de mim. Parece que eu não me reconheço mais, não reconheço minhas raízes, não conheço as pessoas que eu conhecia antes, e eu caí em mim naquele momento, falei, e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E naquele ponto em diante já era Deus dizendo: ótimo, o seu momento de porém acabou. Os poréns vão ficar aqui, olha, nessa situação. E dali por diante, eu recebi um convite para ir a uma igreja, a esta igreja, há 15 anos atrás. E ao pisar no sopé da porta, a igreja cantava. Num dos momentos mais difíceis, eu estava enfrentando um processo. A igreja cantava: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu estava enfrentando um processo, e um dos grandes medos era de ser condenado. Tinha acontecido um acidente, e eu era responsável por aquele acidente, e era um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Eu nunca tinha ido àquela igreja, lá em Nova Venécia, no bairro Dom José Dalvide, mas quando eu pisei na soleira da porta, era este refrão que estava sendo cantado, como se Deus estivesse dizendo para mim: quem está em Cristo não sofre condenação. Alguns meses depois eu realmente responderia aquele processo, seria condenado por ele, duraria um bom tempo. Porém,
A condenação espiritual estava caindo por terra naquele momento. Porque essa é a pior condenação. Se você fizer alguma coisa nessa terra e for preso, e passar um tempo na cadeia, é o tempo que a justiça determinou para você. É o tempo que a justiça determinou para você. E você vai pagar diante dos homens. Mas a pior condenação é a condenação espiritual, que é para aqueles que não querem relacionamento com Deus ou não andam com Deus. Essa condenação é irrevogável. Quando a pessoa morre sem a presença de Deus, é isso que acontece. Naquele momento Deus estava me dizendo: olha, quem está em Cristo não sofre condenação. Então Deus não tira as consequências dos seus atos na terra. Deus não tira as consequências do que você faz errado na terra, mas Deus te dá uma libertação, uma paz que você não pode compreender no meio da turbulência da sua vida. A paz que você sente, você não sabe. Me encontrei há alguns anos, acho que já tem uns 2 anos, com a nossa irmã Viviane, da igreja presbiteriana. Esteve um tempo com a nossa igreja lá em Nova Venécia também, da igreja presbiteriana. Tinham roubado o carro dela na porta da casa dela. E eu perguntei para ela: Viviane, como é que você está? Como é que está o Oséias, esposo dela? E eu preocupado com eles, e ela deu um sorriso e falou assim: eu nem sei te explicar. Eu falei: o carro tinha seguro? Não, não tinha seguro. Não tinha seguro. E como é que vai ser? Falou: não sei como é que vai ser também, mas eu estou sentindo uma paz que só Deus pode dar. Eu disse: amém. Porque ela estava em paz no meio de uma das maiores turbulências da vida dela. Sabe, amados, então, o que Jesus estava tentando trazer para esse jovem é: as riquezas podem ser, simplesmente podem ser saqueadas. Você pode perder da noite para o dia tudo que você tem. As riquezas não são permanentes, elas não são confiáveis. Da noite para o dia você pode perder tudo, amados. Quando o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, adoeceu, em menos de 30 dias, ele faleceu e não houve riqueza nenhuma que pudesse trazer a saúde dele de volta. Como a de muitas pessoas. Por quê? Porque as riquezas não podem garantir tudo. Não podem garantir tudo. Então Jesus estava mostrando para aquelas pessoas o seguinte: falou: olha, você tem um caminho perfeito para seguir, que vai muito além de guardar a lei, vai muito além de ter riquezas, vai muito além do seu porém. Então naquele momento da vida, quando eu coloquei o pé naquela soleira da porta, que Deus estava falando comigo, eu já comecei a ser quebrantado ali, mas levaria ainda 2 ou 3 anos até que Deus realmente transformasse a minha vida, e eu tivesse um encontro transformador com Ele. Aquele dia em diante eu continuei na igreja. Quem me convidou pela primeira vez foi Bia, que era minha aluna na época. Nesse dia eu estava indo, nós não namorávamos ainda. A minha vida estava totalmente perdida e afastada de Deus. Mas quando eu entrei, e aquele louvor começou a ministrar isso no meu coração, eu falei: tem alguma coisa diferente. Aquelas raízes que eu tinha tido começaram a voltar. Por isso que eu disse que é importante você ter raízes também, conhecer a palavra. Há pessoas que conheceram a palavra numa igreja evangélica desde criança, como eu. Há pessoas que conheceram a palavra numa igreja católica desde criança. Há pessoas que conheceram a palavra lendo panfletos. Há pessoas que conheceram a palavra lendo livros em outras igrejas. Não importa como você conheceu, importa como é que você vai se relacionar com Deus. Amém? 2 anos depois eu estava na igreja ainda, caminhando já. Mas aquele processo de transformação era meio um pé fora, um pé dentro, sabe? Um dia estava bem, outro dia estava caindo, outro dia estava bem de novo, outro dia está caindo. Os vícios, não conseguia me livrar desses vícios. E eu cheguei num dia, o pastor falou assim: você pode ler um texto para nós? E eu fui ler um texto sobre a crucificação de Jesus num culto de Páscoa. E ele me deu o texto para ler. Eu sentei na cadeira e fui ler o texto primeiro, para depois ir para o púlpito ler. Era só membro da igreja já, mas não tinha ainda tido uma transformação, porque isso pode acontecer. Você pode ser membro de uma igreja precisando encontrar Jesus. E quando eu li o texto, eu comecei a engasgar. Eu não vou conseguir ler esse texto lá, porque falava do sofrimento de Cristo na cruz. Eu li aquele texto, e à medida que eu lia, o que eu entendia: esse sofrimento foi por mim também. E eu não posso simplesmente pisar este sangue do sacrifício,
como diz em Hebreus. Amados, naquele dia, aquela palavra entrou no meu coração, e eu não sei explicar, mas no dia seguinte a minha vida tinha outro sentido. As coisas que antes eram porém na minha vida deixaram de ser, porque aquela palavra entrou na minha cabeça e disse: olha, você não foi chamado, você não foi criado para levar a vida que você vem levando, mas você foi criado para uma vida renovada, para uma vida que tem compromisso com Deus e relacionamento. E de lá para cá, meus amados, são 15 anos, mais ou menos, de caminhada, e eu posso dizer a vocês, as lutas vêm, e são intensas, as dificuldades aparecem, são intensas, para mim, para você e para qualquer pessoa na face da terra, porque o Evangelho não promete vida fácil, o Evangelho promete vida com Deus e vida abundante. No meio das tribulações e das dores, Deus pode salvar a sua vida. No meio das tribulações, Ele pode restaurar a sua saúde. No meio das tribulações, restaura a sua vida financeira. Ele faz o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Eu me lembro de um culto em Nova Venécia, que estava o louvor tocando ainda, um culto de jovens, e um jovem que tinha cortado a mão, quebrando o vidro de um espelho. Ele deu um soco agressivo, porque estava embriagado, cortou alguns tendões e a mão dele ficou enrijecida. E durante um culto, adorando a Deus na igreja, ele começou a levantar a mão e adorar, e a mão dele foi totalmente restaurada. Por quê? Porque a religião faz isso? Não, porque Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. O que eu quero dizer para vocês é, Jesus estava trazendo para aquele jovem ali existe um porém na sua vida, mas ele é insignificante, por maior que ele pareça. Por maior que ele pareça, ele é insignificante. Qual é o seu porém? O porém daquele jovem era a riqueza, e era muito grande a riqueza dele, mas era insignificante diante dos tesouros do céu. Ouro para nós é importante aqui na terra, e caro. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém seria pavimentada com ruas de ouro, porque para lá o ouro é insignificante. Ele é bonito, mas não tem valor comercial, porque Deus é muito superior a qualquer ouro ou prata, e o sangue de Cristo que comprou a minha vida e comprou a sua é muito superior a qualquer proposta para este mundo. Por isso Jesus falou, para o homem é impossível, porque ele tem os poréns. Para mim havia poréns, quando eu estava ali na igreja, eu ouvia a palavra, mas eu não conseguia me livrar daquilo que me prendia, era o meu porém. Mas quando houve um momento em que a palavra de Deus entrou no meu coração, e eu verdadeiramente, a minha vida foi transformada por Jesus, daquele momento em diante acabou, o meu porém foi jogado por terra. Amados, já falei aqui alguns cultos atrás, há pessoas que são presas, são cristãs, são presas, e lá na cadeia, elas vão até, se arrependem e vão ministrar para outras pessoas, mas quando você vai conversar com elas, há muito tempo Deus tinha mandado ela visitar as cadeias, e ela não foi, nós tendemos a chamar, tinha um porém, mas quando você é preso não tem mais porém nenhum, você tem que ficar lá, você acaba fazendo então o que Deus pediu. Jonas poderia ter ido para Nínive, sem cheiro de peixe, mas ele preferiu o caminho da fuga. O que eu quero te dizer é, seja qual for o porém da sua vida, abra o seu coração para Jesus, coloque isso diante dele, e eu vou encerrar agora para vocês dizendo, há alguns anos, e se eu contei essa história aqui, eu costumo repetir as histórias, por favor me perdoem, mas eu sei que algumas pessoas não escutaram. Há alguns anos, eu comecei a ministrar a palavra para um homem que estava com câncer terminal, câncer nos ossos. O médico disse para ele que se ele cruzasse as pernas muito forte, ele quebraria os joelhos. Se ele espirrasse com muita força, os pulmões poderiam quebrar as costelas. Ele estava com câncer terminal nos ossos. A situação dele era gravíssima, ele não mexia mais os braços. E o irmão dele me pediu que fosse levar a palavra para ele na casa dele. E eu fui algumas semanas à casa dele falando, olha, eu vou trazer uma palavra simples de Jesus, uma palavra que é um leite espiritual, como ela mesma se intitula. Chegou um dia que ele falou comigo, já tinha um mês e pouco, ele falou comigo assim, ele suspirou, falou assim, pastor,
Isso é bom demais para ser verdade. A proposta do céu e a proposta de uma salvação em Deus é boa demais para ser verdade. Eu não consigo acreditar. O porém dele era não conseguir acreditar. E isso eu não podia resolver. Sabe? Não podia resolver. Não tem uma justificativa para isso. E o que eu disse para ele é o que eu diria para você se você tiver dúvida sobre Deus. Eu disse para ele: ótimo, você tem dúvida. Você não consegue acreditar. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lance rosto. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, ouça a palavra. E a Bíblia também diz que a fé é dom de Deus, não vem de nós. Eu falei, então você vai fazer uma oração simples, eu vou embora daqui a pouco, você vai dizer a Deus que Ele te dê a fé necessária para você acreditar. E se Ele é real, Ele vai fazer isso por você. E saí. Na semana seguinte eu voltei para visitá-lo, porque independentemente dele acreditar, eu estava visitando, toda semana. E na semana seguinte eu voltei, e ele abriu um sorriso e falou assim: eu fiz o que você falou. Eu falei, e aí? Eu acredito, eu consigo acreditar, o céu é bom demais. Sabe, algumas semanas depois eu recebi um telefonema, era o irmão dele, 3 horas da madrugada. Meu irmão partiu para a glória, ele foi recolhido pelo Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Eu não tenho a menor dúvida de que esse homem, que não conseguia acreditar em Deus, que pediu fé para acreditar, foi preparado para ser levado com o Senhor. Então a gente conhece casos de pessoas que são curadas de uma enfermidade como essa, mas há casos como este que Deus leva. Tem uma irmã nossa cujo pai está numa cadeira de rodas, mas tem uma vizinha da minha mãe, que eu estive aqui no Roberto, eu orei pelos dois, orei por ela no Roberto Silvares, ela teve um derrame, ela está completando 86 anos agora, e nem sequela ela tem, não puxa a perna, não tem a boca, não ficou um lado esquecido, nada, ela simplesmente está vivendo, mora sozinha do lado da casa da minha mãe, e toda vez que me vê, me dá um abraço, e se alegra e chora, porque naquele dia ela viu a morte, porque o derrame dela paralisou todo um lado dela. Numa oração, instantaneamente ela foi curada, não teve mais nenhum problema. O outro lá, a gente orou e continua na cadeira de rodas. Por que isso acontece? Só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei: qualquer que seja o seu porém, coloque hoje diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas existe uma coisa me prendendo, eu quero que o Senhor tire da minha vida, ou eu quero que o Senhor me ajude a administrar isso, e o Senhor vai te responder. Amém? Vamos colocar em pé, vamos ficar em pé um instante. Aleluia. Feche os seus olhos.